Então, sobre a administração contratual, eles são instrumentos que regem relações de empresas, fornecedores e clientes, né? Na prática, qual que é a importância dela dentro de uma organização? Eu costumo dizer que o papel da administração contratual é ser um facilitador. A gente busca facilitar as tomadas de decisões diárias. O engenheiro, né, que é o coração da empresa, ele está preocupado em, obviamente, fazer engenharia. Por mais que ele tenha, né, no dia a dia uma experiência com contratos públicos, né, com a administração pública, muitas demandas fogem da esfera, né, de atuação dele. Então, a gente está aqui para ser um facilitador na tomada de decisões. Hoje, 19 de agosto, a gente começou a gravar aqui às 13 horas. Eu já conversei hoje com o gerente regional né, de Minas e Bahia, já conversei com o gerente de contratos de Montes Claros, já conversei com a gerente de contratos de Curitiba, com o administrativo de Paranavaí. Então, assim, ajudá-los a tomar diariamente as melhores decisões para que você não tenha uma bola de neve, né? Você não tenha lá na frente um problema que talvez se ele tivesse sido melhor tratado na sua origem, não chegasse a escalar, né? Isso é um problema ainda maior. Ô, Tomás, eu vejo muito também esse papel, né, como um suporte para a empresa, né, como apertar a tecla SAP. Os contratos muitas vezes assustam o profissional normal, aquele que está fora da área jurídica, né? E muitas vezes esse suporte de uma área jurídica que consegue traduzir aquilo que está escrito para as melhores práticas, Perfeito. né? Eu acho que é bem isso mesmo, é a tecla SAP para quem está no operacional, assim. Perfeito, perfeito. Muitas vezes o problema não é um problema, justamente por isso, por essa sua colocação. Me ligam, né? Eu tô com um problema aqui, aí você calma, faz a tecla SAP e na verdade não era nenhum problema. Então é isso. Ele acerta todas. Calma, que não vai acontecer isso. Calma, que nós vamos resolver. Então, a tranquilidade dentro da hidrocina se chama Tomás. Tomás, ele vai lá e centraliza, administra e é muito importante, né? Porque essa questão de contratos, isso em qualquer esfera. Acho que as pessoas não têm paciência para ler, né? Os contratos, e quando lê tem tantas palavras, termos que a gente não entende, né? Então ter alguém que realmente traduza isso e previna possíveis equívocos é muito bom. Quais as etapas da administração contratual? Como é que começa e como é que tem um fechamento aí nessa... Começa, como a gente conversou antes, né? Desde a fase de licitação, que é tomar decisões. Vamos impugnar o edital ou não vamos? Faz esse pedido de esclarecimento ou não faz? Enfim. E aí são questões mais de tomada de decisão, realmente. A gente não está aqui falando de apresentar um recurso ou algo nesse sentido. E só vai ser extinta realmente quando a relação contratual com o cliente for extinta. Até porque algumas demandas, elas continuam depois, né? Eventualmente uma reclamação trabalhista, algum fechamento com o fornecedor. O marco final ele é mais difícil de me dizer, de me precisar. O inicial é que seja antes de assinar o contrato, né? Porque às vezes o cliente fala assim, assinei, doutor, e agora? Atualmente, na Hidrosystem mesmo, quando a gente toma a decisão de participar de uma licitação, principalmente o consórcio, a gente senta para conversar sobre quem é esse sócio que vai vir para a gente. Porque sociedade não é uma coisa fácil. A vaidade está muito aflorada e quando você conquista um contrato desse, da lei de licitação atual, que você pode chegar até 5 anos, são 5 anos de convívio que você precisa saber conviver bem, tá certo? Então, a conversa que a gente tem, muitas vezes, quando eu tomo a decisão de entrar na licitação e constitui um consórcio, até muitas vezes por uma necessidade de atestação de ambos os lados, né? Ou até para você dividir um pouco o risco do negócio, né? É importantíssimo que você avalie com quem você está se juntando, vamos dizer assim. Uhum. E essa coisa hoje com as licitações, com o marco regulatório do saneamento, onde as empresas privadas estão aí abraçando muitas campanhas de saneamento, esse tempo não é mais 5 anos, certo? Esse tempo agora é ad eterno, assim, você pode passar 5, 6, 7, 8 anos, então saber
com quem você vai estar associando é importante. E hoje na Hidrosys a gente conversa muito isso com o jurídico, né? Tomás tem participado muito disso na fase, eu diria assim, antes de entregar a proposta, né? Da licitação mesmo, mas uma coisa anterior. Vamos ou não vamos, mas se para ir tem que ir com tal pessoa. E às vezes a gente abdica de ir em função de quem tem disponível para formar um consórcio com a Hidrosys. Até por valores. Isso que eu ia Certo? perguntar. Tem Até algum... por alguns valores que são importantes, tá certo? A gente sabe, né, e reconhece, conhece, o mercado fala, o mercado se conversa. A gente, como uma empresa que está certificada nas 3 ISO, 9, 14, e conheci agora com a 37.000, que vai dar um upgrade muito grande, né, para a gente. Fecha um ciclo, vamos dizer assim, e a Ariane vem aqui para isso, né, para nos dar toda a implantação e, quem sabe, até dezembro, sei lá, janeiro de 26, a gente está com a certificação na mão. Vai filtrar muito mais ainda esse requisito de você saber quem é que você está se associando, entendeu? Então, são 2 pontos importantíssimos que a Hidrosys vai incorporar dentro da sua gestão, tá certo? Que é justamente a 37.001, né? E essa liga que a gente tem com o jurídico, que é importantíssimo para a gente. Eu ia perguntar essa questão dos valores, porque o que separaria, qual é o peso de decidir, mas a gente já está vendo, né, que só de fazer questão de ter a ISO sendo implementada já fala muito sobre o caráter da empresa, né? E hoje vários clientes, principalmente o privado, né, que praticamente não tem licitação, ele faz um convite para você apresentar uma proposta. E na hora que você faz um convite para apresentar a proposta e você apresenta lá seu portfólio, e você é uma empresa certificada, você sai na frente. A negociação de preço fica até em segundo plano. Então isso é muito importante, a gente buscar isso. Mas não é só buscar para colocar um certificado na parede, não, né? É buscar mudar a cultura, porque cada dia que passa a gente entram pessoas na Hidrosys e entram pessoas de cultura diferente. Sim. Tá certo? Que é o mais difícil, né? Vem uma pessoa trabalhar com a gente, então o fato de você colocar requisitos e critérios de contratação, isso vai pesar muito, né? Porque tem pessoas que, de uma maneira ou de outra, não tem muitos valores, né? E a gente vai filtrar isso e vai refinar essas pessoas. Fazer com que a condução do contrato seja a melhor possível, né? Dentro de muita transparência, e que eu digo isso com toda assim, tranquilidade, que eu fui gestor público, certo? Durante muito tempo, e você consegue ser gestor público sem violar nenhum tipo de requisitos, né? Tipo uma 37.001. É possível. É muito possível. Então, essa é a fase inicial, antes do contrato ser firmado. E a partir dali, ele vai dando encaminhamento de acordo com o período de contrato. E como o Tomás falou, pode prorrogar se tiver alguma questão. Alguma demanda, né, que tenha ido para a esfera judicial que passe o tempo de execução do contrato. Alguns contratos ele prevê renovações automáticas, mas hoje em dia, cada dia que passa, a renovação vem acostada numa qualidade de serviço prestado, tá certo? No caso mesmo das empresas privadas, isso aí só vai realmente se você estiver fazendo uma prestação boa de serviço, tendo a condução de serviço, né, coerente, muito boa. Então, a gente tem tido isso pelas empresas públicas, como a Copasa, como a Sanepar e a própria Embasa. Praticamente todos os nossos contratos foram renovados. Tá certo? Não foram renovados à toa, não. Foram renovados porque a Hidrosys prestou um bom serviço. Não só ao cliente, como também o cliente, na hora que eu coloco 2.400 pessoas hoje trabalhando para a Hidrosys, está trabalhando para alguém. Então, eu sou o meio daquela empresa que estou executando. Então, qualquer coisa que eu faça de diferente ou fora do normal, mancha também a imagem de quem está me contratando. Tá certo? Então, essa preocupação é grande com relação a isso. Tomás, responde para nós quais são os tipos de contratos envolvidos na administração contratual. Nas mais diversas áreas, né? Todo e qualquer contrato hoje assinado na Hidrosystem, a gente faz uma análise prévia, tá? Seja ele contrato de aluguel do canteiro, contrato de aluguel de equipamento, contrato de prestação de serviço de algum fornecedor terceirizado, enfim. Todas as áreas que vão envolver a atuação
daquela obra, essa avaliação prévia dos contratos será feita e os possíveis riscos envolvidos serão postos desde antes de sua assinatura. Falando de risco, você pode compartilhar algum exemplo de risco que, por causa dessa avaliação prévia, vocês conseguiram evitar? Ou poderia ter sido evitado? Ou não foi evitado? Lá a gente tem uma atenção muito grande com a forma de rescisão dos contratos. Nós já tivemos situações em que era interessante para a Hidrosystem ter um contrato mais bem amarrado, em que eu não pudesse perder esse fornecedor de uma forma tão fácil, tão célere, né? E tem também o outro lado, em que eu preciso, na verdade, ficar um pouco mais solto, né? Eu preciso ter uma dinâmica maior de se eu quiser trocar esse fornecedor. Então, isso foi um risco que no início a gente teve, sim, problemas, mas que a gente, né, com o passar do tempo, com a experiência, a gente, entendendo o negócio do cliente, a gente vem buscando minorar e ter esse contato direto com o gerente do contrato, que é ele que vai ser a melhor pessoa para saber se aquele fornecedor é alguém que ele quer levar até o fim do vínculo contratual com o cliente, ou se não, se é alguém que ele está ali pegando para tapar um buraco, mas que ele vislumbra, no futuro próximo, trocar por um outro fornecedor. Aí seja por questão de qualidade, né, de preço, enfim. Aí é uma avaliação mais da obra mesmo. Quais os maiores desafios que você já observou no acompanhamento dos contratos? Os maiores desafios que eu já observei normalmente estão vinculados a pessoas. Não é puxando a sarna aqui porque a gente está na TV Hidrosystem, mas a Hidrosystem é uma empresa que ela é realmente muito correta com suas obrigações. Eu não tenho nenhum tipo de orientação vindo a nível de diretoria de buscar brecha ou alguma forma de prejudicar um fornecedor, um cliente ou um trabalhador. As decisões elas são tomadas com muito bom senso. E se for uma obrigação da empresa, isso hoje já está muito sedimentado a nível de gerente de contrato, de que se for uma obrigação, a empresa tem que cumprir. A gente, né, se assinou um contrato administrativo e essa obrigação estava lá, a empresa precisa cumprir com essa obrigação. Então, os nossos maiores desafios, na verdade, é quando esse bom senso que existe internamente, a gente acaba não encontrando no cliente. Do cliente. Porque acaba que a gente fala assim, a indústria está na Embasa, está na Sanepar, mas cada contrato acaba sendo um mundo à parte. Cada contrato tem o seu gestor interno, que vê uma situação de uma forma, o outro, na mesma companhia, né, atua de uma forma diferente. Os maiores desafios que nós encontramos nesses 5, 6 anos aí de acompanhamento de administração contratual foi realmente quando a gente, do outro lado, não tivemos gestores que tivessem bom senso. Como eu disse anteriormente, se for uma obrigação da Hidrosystem, se buscará a melhor forma que ela seja cumprida. Mas muitas vezes a obrigação é do cliente. E por um entendimento que é único, às vezes, daquela pessoa, ela entende daquela forma e trava algo que você tem 5, 6 contratos com o mesmo ente e resumindo... E usa o poder, né? Exatamente. Em vez da autoridade, né? Usa o poder para... Então, em resumo, foi isso. Os nossos maiores desafios foram pessoas. Eu acho que o principal antídoto que a gente tem para essa questão, quando envolve pessoas, é mostrar e deixar transparecer a cultura da empresa. A gente fala muito assim, que a cultura da empresa, ela é muito a cara do CEO, a cara do dono, porque reflete os valores, né? Tem valores que você precisa escrever lá no site da empresa. E tem valores que eles são muito claros, né? Então, quando você encontra esse desafio de pessoas que estão do outro lado e que ainda tem a possibilidade de usar esse poder de contratante, né? Você pode usar dessa ferramenta que é a cultura. E a partir do momento que você começa a se relacionar com essa outra parte, vai ficando claro para ela qual é o caminho a seguir. Né? Infelizmente, não é uma realidade hoje, né? Na maioria das empresas, você ter a consciência daquilo que é o teu dever, porque além das obrigações legais, você tem as obrigações do teu cliente.
Ah, mas isso daqui não é legislação. Tá bom, mas eu te pedi, tá no meu contrato, você tem que seguir. Né? Então, a gente fala muito da questão de legislação, de normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, o uso de EPI. Nós estávamos falando sobre isso hoje. É um investimento na segurança do trabalho. Por mais que não esteja escrito isso no contrato com algum cliente, é obrigação. Você decidiu brincar de construtora, vai ter que usar EPI, né? Então, assim, aquilo já vem dentro do pacotinho de empreender nesse segmento. E muitas vezes a maioria ainda tenta burlar essa situação, essa obrigação. Essa obrigação. E implementar essa cultura Difícil. não é difícil. Não é fácil. Eu falo que é como ensinar o filho a arrumar a cama, né? Não é da noite pro dia que você fala assim, ó, a partir de agora é a sua obrigação arrumar a cama. E no outro dia vai acordar e a cama vai estar pronta. Dizem que né? mudar a cultura, o mais fácil é trocar todo mundo, né? Uma hidrocista que nasceu em 2021 ou 2019, né? Então ela está com a base da pirâmide sólida. Então as pessoas que estão vindo aqui, elas já estão dentro da cultura. Então é uma empresa que está crescendo dentro dessa cultura. Tudo bem, eu estou desde o início, ok, tem um pouco do DNA de Abal, tem, tá certo? Mas a gente é mutável também, mesmo o 67, chegando aí 67 e tudo mais, não tem, a gente olha as boas práticas e coloca. Mas o mais interessante disso tudo é que, como o Tomás falou, o bom senso às vezes ele foge, ele vai embora. Recentemente, sem dar nomes, eu fiz uma visita a um cliente nosso, e foi 100% institucional. Eu fui lá fazer, olha, eu estou aqui há alguns anos, nunca vim aqui, você mandou para mim uma mensagem, eu agradeci a mensagem, fomos lá e fomos muito bem recebidos. Só que na ponta lá do contrato, as pessoas entenderam que a visita nossa foi de reclamar deles. E passamos uma semana penando. Eu fiz, olha, não foi bom não, o pessoal aqui está... É aquela imagem, às vezes, né, do gestor público, com receio da gente ir lá fazer algum tipo de coisa. A hidrocista não tem medo, receio nenhum de fazer qualquer tipo de abordagem, seja no privado ou no público, se porventura a gente esteja sendo tolhido de alguma coisa que não esteja dentro das normas ou dentro daquilo que a Eliane botou, está dentro do contrato, a gente vai fazer. Não temos receio de falar isso, não temos receio de absolutamente nada. A gente não se entrega, né, nas mãos de quem não tem valores para conversar com a gente, tá certo? E isso tem dado sucesso a gente, tá certo? Esse tempo todo que nós estamos aqui, são 6 anos que a hidrocista está aqui, acho que contencioso, né, Tomás, está hiper controlado, acho que dizer que não tem é difícil, né? Não tem, é inerente da atividade empresarial. Você vai ter reclamação trabalhista, você tem 2.000 funcionários, e eu não estou contando aqui, eu estou contando funcionários diretos, né? A gente falou aqui já sobre contratações de terceirizados, vigia, enfim. Então, se aumenta esse leque, a hidrocista tem, não tem 20 reclamações trabalhistas ativas, entendeu? Então, assim, é muito do que a gente falou antes. Só vai chegar, né, ao ponto de virar um processo judicial, porque realmente, às vezes, não tem uma solução prévia. A gente recentemente teve um acidente de trânsito em Londrina, em que a tabela FIP do veículo, né, que sofreu o acidente era, salvo engano, 15 mil reais, algo nesse sentido. E a proposta de acordo da outra parte era de 30. Falta bom senso da outra parte e não tem como a gente também, né, para não ter um processo judicial, a gente fazer um acordo que vai ser prejudicial à empresa. Mas, de um modo geral, as decisões são sempre tomadas com bom senso e buscando a solução de conflitos ainda na fase extrajudicial. Uma coisa importante que o Abal falou, a palavra risco, né? Tanto eu como o Tomás aqui, nós somos parceiros de negócios, né? Fornecedores, parceiros de negócio da Hidrosystem. Então, o nosso papel como especialista na nossa atuação é mostrar o risco, que talvez não esteja claro para um engenheiro. Perfeito. Né? Qual é o risco trabalhista neste contrato, né? Como é que eu faço da melhor forma para acontecer uma certificação e manter uma cultura focada em valores específicos, né? Então, a gente vai mostrar qual é o risco. Olha, você pode fazer, ótimo, mas o risco é esse, está disposto? Se ele, como CEO da empresa, disser, estou disposto, estamos junto.
o pior cenário ele está sabendo. Então a gente vai torcer e vai caminhar para o melhor cenário. Mas se der ruim, ele sabe que estava ciente daquilo e sabe como fazer e o que fazer. Né? Então eu acho que empreender é correr riscos, é assumir riscos. Perfeito. Não tem como hoje empreender no Brasil se você não correr risco. Perfeito. Né? Tem riscos pequenos, riscos grandes. Você quer faturar muito, você vai correr um risco alto. Você quer faturar pouquinho, talvez seu risco seja um pouco menor. Né? Hoje tem mais de 2.000 funcionários, a minha empresa não tem funcionário nenhum. Então, assim, o risco que ele corre é maior do que o meu. Né? Da mesma forma que a gente tem o risco de atravessar uma rodovia. Você pode atravessar correndo na pista ou você pode atravessar pela passarela. Risco.